Você está sentado numa tarde de verão, o sol brilhando forte lá fora, o termômetro marcando 30 graus, e mesmo assim, você sente aquele frio incômodo que parece vir de dentro. Você coloca um casaco enquanto outras pessoas estão de manga curta. Suas mãos e pés ficam gelados mesmo dentro de casa. E você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Se você tem mais de 65 anos e passa por isso, saiba que não está sozinho. Essa sensação de frio constante, mesmo em dias quentes, afeta milhões de pessoas na sua faixa etária. E não é frescura, não é exagero. Existe uma explicação científica muito clara para o que está acontecendo com seu corpo. Vou explicar exatamente o que muda no seu organismo depois dos 65 anos que faz você sentir tanto frio. Mais importante ainda, vou mostrar o que você pode fazer para melhorar essa situação de forma natural e segura. Primeiro, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Seu corpo funciona como uma caldeira que precisa manter uma temperatura constante de aproximadamente 36 graus e meio. Para conseguir isso, ele usa 3 sistemas principais. O primeiro é a produção de calor através do metabolismo, que é como seu corpo queima energia. O segundo é a circulação sanguínea, que distribui esse calor por todo o corpo. E o terceiro é a capacidade dos vasos sanguíneos da pele de se contraírem ou dilatarem para conservar ou liberar calor. Agora preste atenção. Depois dos 65 anos, esses 3 sistemas começam a funcionar de forma menos eficiente. E quando digo menos eficiente, estou falando de mudanças reais e mensuráveis, que os cientistas já documentaram em centenas de estudos. Vamos começar pela produção de calor. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a temperatura corporal média das pessoas diminui com a idade. Estudos com mais de 18 mil indivíduos mostraram que pessoas idosas tendem a ter temperaturas corporais ligeiramente mais baixas do que pessoas jovens. Mas por que isso acontece? A resposta está no seu metabolismo basal, que é a quantidade de energia que seu corpo gasta apenas para manter as funções vitais. Pense no metabolismo como o motor do seu corpo. Quando você é jovem, esse motor funciona em alta rotação, queimando combustível rapidamente e gerando bastante calor. Depois dos 65, esse motor naturalmente desacelera. Parte dessa desaceleração acontece porque você perde massa muscular. Esse processo tem um nome científico: sarcopenia. Seus músculos são como pequenas fornalhas que queimam energia e produzem calor o tempo todo, mesmo quando você está em repouso. Estudos publicados no Journal of Applied Physiology mostram que a partir dos 50 anos, você pode perder de 3 a 8% da sua massa muscular a cada década. Menos músculo significa menos produção de calor. Mas tem outro fator importante aqui: a função da tireoide. Sua tireoide é uma glândula pequena no pescoço que funciona como o termostato do corpo. Ela produz hormônios que controlam a velocidade do seu metabolismo. Pesquisas mostram que a função da tireoide tende a diminuir com a idade. Não estou falando necessariamente de hipotireoidismo grave, mas de uma redução sutil na produção de hormônios tireoidianos que acontece naturalmente com o envelhecimento. Quando a tireoide trabalha mais devagar, todo o seu metabolismo desacelera. Você produz menos calor corporal. E um dos primeiros sintomas que as pessoas notam é justamente a sensibilidade aumentada ao frio. Se você sente frio constante acompanhado de cansaço, ganho de peso inexplicável, constipação ou pele seca, vale a pena conversar com seu médico para verificar como está sua tireoide. Um simples exame de sangue pode mostrar se há algum problema que precise de atenção. Agora vamos para o segundo sistema, a circulação sanguínea. Imagine seu sistema circulatório como um sistema de aquecimento central. O sangue quente sai do coração, viaja pelas artérias até as extremidades do corpo, aquece mãos, pés, pele e depois volta pelas veias. Quando esse sistema funciona bem, você se sente aquecido por inteiro.
Mas depois dos 65, mudanças importantes acontecem nesse sistema. Pesquisadores da Universidade do Colorado estudaram o fluxo sanguíneo em pessoas de diferentes idades e descobriram algo fascinante. O fluxo de sangue nos membros diminui significativamente com a idade. Isso acontece porque os vasos sanguíneos ficam menos flexíveis e há um aumento na atividade de substâncias que contraem esses vasos. Pense nos seus vasos sanguíneos como mangueiras de jardim. Quando são novas, são flexíveis e o fluxo de água passa facilmente. Com o tempo, elas ficam mais rígidas, podem acumular depósitos internos e o fluxo diminui. A mesma coisa acontece com suas artérias e veias. Estudos publicados no Journal of Applied Physiology mostram que a capacidade dos vasos sanguíneos da pele de se dilatarem quando você precisa de mais fluxo sanguíneo diminui com a idade. Isso significa que quando você entra num ambiente frio, seu corpo tem mais dificuldade de enviar sangue quente para as extremidades. Por isso suas mãos e pés ficam gelados com tanta facilidade. Tem mais. A capacidade dos vasos de se contraírem para conservar calor também fica prejudicada. É como se o sistema de controle de temperatura do seu corpo perdesse a precisão. Ele não responde tão rápido nem tão eficientemente às mudanças de temperatura ambiente. Agora, aqui está algo que muita gente não sabe. A sensibilidade dos receptores de temperatura na sua pele também diminui com a idade. Você tem milhões de pequenos sensores na pele que detectam calor e frio e enviam essas informações para o cérebro. Com o envelhecimento, esses sensores ficam menos sensíveis. Isso significa que seu corpo pode estar perdendo calor sem que você perceba imediatamente. E quando finalmente sente frio, já perdeu bastante calor. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia estudaram como pessoas idosas respondem ao frio e descobriram que elas têm respostas cardiovasculares diferentes das pessoas jovens. O coração e os vasos sanguíneos de pessoas mais velhas não reagem tão rapidamente ao frio, o que aumenta o risco de hipotermia, mesmo em temperaturas que não parecem tão baixas. Agora que você entende o que está acontecendo no seu corpo, vamos falar sobre o que você pode fazer para melhorar essa situação. E aqui vem a boa notícia. Existem estratégias nutricionais e de estilo de vida que podem ajudar significativamente. Vamos começar pela nutrição, porque o que você come tem impacto direto na sua produção de calor e circulação sanguínea. Primeiro ponto: proteína adequada. Lembra que falei sobre perda de massa muscular? Pois bem, consumir proteína suficiente é fundamental para preservar seus músculos. Estudos mostram que pessoas acima de 65 anos precisam de mais proteína do que pessoas jovens para manter a massa muscular. A recomendação geral é de 1 grama a 1 grama e 2/10 de proteína por quilo de peso corporal por dia. Isso significa que se você pesa 70 quilos, deveria consumir entre 70 e 84 gramas de proteína por dia. Distribua essa proteína ao longo do dia. Ovos no café da manhã, frango ou peixe no almoço, leguminosas no jantar. Cada refeição deveria ter uma boa fonte de proteína. Por que isso é importante para o frio? Porque a digestão de proteínas gera mais calor do que a digestão de carboidratos ou gorduras. Esse efeito se chama termogênese, induzida pela dieta. Quando você come proteína, seu corpo precisa trabalhar mais para digeri-la, e esse trabalho gera calor. É como colocar lenha na fornalha. Segundo ponto: alimentos que melhoram a circulação. Existem nutrientes específicos que ajudam seus vasos sanguíneos a funcionarem melhor. O gengibre é um deles. Estudos publicados na revista Metabolism mostraram que o gengibre aumenta o efeito térmico dos alimentos e melhora a sensação de calor corporal. Pesquisadores deram a homens uma bebida quente com 2 gramas de gengibre em pó e mediram o gasto energético. O grupo que consumiu gengibre teve aumento significativo na produção de calor e relatou sentir menos fome e mais saciedade. Como usar o gengibre? Você pode fazer um chá simples. Rale ou corte em fatias finas
cerca de 2 centímetros de raiz de gengibre fresco. Coloque numa xícara, adicione água fervente e deixe em infusão por 10 minutos. Beba esse chá 2 a 3 vezes por dia, especialmente pela manhã e no meio da tarde. Se preferir, pode adicionar gengibre ralado em sopas, ensopados e refogados. Outro alimento poderoso é a pimenta caiena. A substância ativa da pimenta, chamada capsaicina, tem efeito termogênico comprovado. Uma revisão de estudos publicada no PubMed mostrou que a capsaicina aumenta significativamente o metabolismo de repouso e a oxidação de gordura. Ela literalmente faz seu corpo queimar mais energia e produzir mais calor. Mas atenção! Se você tem problemas de estômago ou toma medicamentos para a pressão, converse com seu médico antes de usar pimenta regularmente. Para a maioria das pessoas, uma pitada pequena de pimenta caiena em pó na comida uma vez por dia é segura e eficaz. Comece com quantidades mínimas e vá aumentando gradualmente conforme seu corpo se acostuma. Terceiro ponto: alimentos ricos em ferro. O ferro é essencial para o transporte de oxigênio no sangue. Quando você tem deficiência de ferro, mesmo que leve, seu corpo tem dificuldade de produzir energia e calor. Pessoas com anemia ferropriva frequentemente sentem muito frio. Boas fontes de ferro incluem carnes vermelhas magras, fígado, feijões, lentilhas, espinafre e sementes de abóbora. O ferro de origem animal é mais bem absorvido do que o ferro de origem vegetal. Se você come principalmente vegetais, combine-os com alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, pimentão ou tomate, porque a vitamina C aumenta a absorção de ferro. Quarto ponto: vitaminas do complexo B, especialmente B12. Essas vitaminas são fundamentais para o metabolismo energético e para a função nervosa. A deficiência de vitamina B12 é comum em pessoas acima de 60 anos porque a capacidade de absorver essa vitamina diminui com a idade. Sintomas de deficiência incluem cansaço, fraqueza, sensação de frio e formigamento nas mãos e pés. Boas fontes de vitamina B12 incluem carnes, peixes, ovos e laticínios. Se você é vegetariano ou tem dificuldade de absorção, pode precisar de suplementação, mas isso deve ser avaliado por um profissional de saúde. Quinto ponto: gorduras saudáveis, especialmente ômega 3. Estudos mostram que os ácidos graxos ômega 3 melhoram a saúde dos vasos sanguíneos e a circulação. Peixes gordos como salmão, sardinha, cavala e arenque são excelentes fontes. Pesquisas sugerem que comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana pode melhorar significativamente a circulação sanguínea. Se você não come peixe, outras fontes de ômega 3 incluem sementes de linhaça moídas, sementes de chia e nozes. Uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas por dia, adicionada ao iogurte, vitamina ou salada, já fornece uma boa quantidade de ômega 3. Sexto ponto: alimentos ricos em magnésio. O magnésio é essencial para a produção de energia nas células e para a função muscular. Deficiência de magnésio pode contribuir para a sensação de frio, cansaço e cãibras. Boas fontes incluem folhas verdes escuras, amêndoas, castanhas, sementes de abóbora, abacate e chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau. Agora vamos falar de hidratação, porque isso é mais importante do que você imagina. Muitas pessoas idosas não bebem água suficiente, seja porque sentem menos sede ou porque querem evitar idas frequentes ao banheiro. Mas a desidratação, mesmo leve, prejudica a circulação sanguínea e a regulação da temperatura. Seu sangue precisa ter volume adequado para circular bem. Quando você está desidratado, o sangue fica mais espesso e circula com mais dificuldade, especialmente para as extremidades. Isso piora a sensação de frio nas mãos e pés. A recomendação geral é beber pelo menos 6 a 8 copos de líquidos por dia. Isso inclui água, chás, sopas e caldos.
Bebidas quentes são especialmente úteis porque aquecem você por dentro e por fora. Chás de ervas como camomila, hortelã ou erva doce são boas opções. Evite excesso de cafeína, porque ela pode ter efeito diurético e piorar a desidratação. Agora vamos falar sobre hábitos de vida que fazem diferença real. Exercício físico é fundamental. Eu sei que pode parecer difícil se exercitar quando você está sentindo frio e cansado. Mas o exercício é uma das melhores formas de melhorar tanto a produção de calor quanto a circulação. Exercícios de resistência, como musculação leve ou exercícios com o peso do corpo, ajudam a preservar e até aumentar a massa muscular. Lembra que músculos são fornalhas que produzem calor. Quanto mais músculo você tem, mais calor seu corpo produz naturalmente, mesmo em repouso. Você não precisa levantar pesos pesados. Exercícios simples como agachamentos apoiado numa cadeira, flexões de braço na parede e exercícios com faixas elásticas já fazem diferença. O ideal é fazer esse tipo de exercício 2 a 3 vezes por semana, com orientação de um profissional se possível. Exercícios aeróbicos como caminhada, natação ou ciclismo melhoram a circulação sanguínea e a saúde cardiovascular. Quando você se exercita regularmente, seus vasos sanguíneos ficam mais saudáveis e responsivos. 30 minutos de caminhada na maioria dos dias da semana já traz benefícios significativos. E aqui está um benefício imediato. Durante e logo após o exercício, seu corpo produz calor. Muitas pessoas que sentem frio constante relatam que se sentem mais aquecidas por horas depois de se exercitar. Outro ponto importante: exposição gradual ao frio. Pode parecer contraditório, mas estudos mostram que exposição regular e controlada ao frio pode melhorar a capacidade do corpo de se adaptar às baixas temperaturas. Não estou falando de se expor ao frio extremo, mas de não se superproteger o tempo todo. Se você sempre está em ambientes muito aquecidos e usa muitas camadas de roupa, seu corpo perde a capacidade de se adaptar. Tente reduzir gradualmente a temperatura do ambiente em 1 ou 2 graus. Use uma camada a menos de roupa do que você acha que precisa. Isso estimula seu corpo a ativar seus próprios mecanismos de produção de calor. Claro, use o bom senso. Não se exponha ao frio de forma que cause desconforto extremo ou risco de hipotermia. A ideia é um desafio suave e progressivo. Agora, vamos falar sobre quando você deve procurar ajuda médica. Porque nem toda sensação de frio é apenas parte normal do envelhecimento. Se você sente frio constante acompanhado de cansaço extremo, ganho de peso inexplicável, pele muito seca, queda de cabelo, constipação severa ou depressão, pode ser hipotireoidismo. Isso é especialmente comum em mulheres acima de 60 anos. Um simples exame de sangue pode diagnosticar e o tratamento com hormônio tireoidiano resolve o problema. Se suas mãos e pés ficam não apenas frios, mas também mudam de cor, ficando brancos, azulados ou roxos, especialmente quando expostos ao frio, pode ser um problema circulatório que precisa de avaliação. Condições como doença arterial periférica ou fenômeno de Raynaud precisam de acompanhamento médico. Se você sente frio acompanhado de falta de ar, inchaço nas pernas, dor no peito ou palpitações, procure atendimento médico imediatamente. Esses podem ser sinais de problemas cardíacos. Se você tem diabetes, a sensação de frio nas extremidades pode estar relacionada a problemas de circulação ou neuropatia diabética. Isso precisa de acompanhamento especializado. Deficiências nutricionais severas, especialmente de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico, podem causar anemia, que leva à sensação intensa de frio. Se você suspeita de deficiências, exames de sangue podem confirmar e a suplementação adequada resolve o problema. Agora deixa eu fazer um resumo prático de tudo o que conversamos aqui. Você sente mais frio depois dos 65 anos por 3 razões principais. Seu metabolismo desacelera e produz menos calor. Você perde massa muscular, que é uma fonte importante de calor,
e sua circulação sanguínea fica menos eficiente em distribuir calor pelo corpo. Para melhorar essa situação naturalmente, foque em 5 áreas principais. Primeira, nutrição adequada. Consuma proteína suficiente em cada refeição para preservar massa muscular. Inclua alimentos que melhoram circulação como gengibre, peixe gordo e vegetais de folhas verdes. Garanta a ingestão adequada de ferro, vitaminas do complexo B e magnésio. Use especiarias termogênicas como gengibre e pimenta caiena com moderação. Segunda, hidratação. Beba pelo menos 6 a 8 copos de líquidos por dia, incluindo chás quentes que aquecem e hidratam ao mesmo tempo. Terceira, exercício regular. Faça exercícios de resistência 2 a 3 vezes por semana para preservar massa muscular. Faça atividade aeróbica como caminhada na maioria dos dias para melhorar circulação. Quarta, adaptação gradual. Não se superproteja do frio o tempo todo. Reduza gradualmente a temperatura ambiente e use uma camada a menos de roupa para estimular os mecanismos naturais de produção de calor do seu corpo. Quinta, acompanhamento médico quando necessário. Verifique sua função tireoidiana se tiver sintomas além do frio. Investigue problemas circulatórios se suas extremidades mudarem de cor. Trate deficiências nutricionais identificadas em exames. Lembre-se, sentir mais frio com a idade é comum, mas não significa que você precisa viver desconfortável. Com as estratégias certas, você pode melhorar significativamente sua capacidade de se manter aquecido e confortável. Seu corpo ainda tem recursos para produzir e conservar calor. Você só precisa apoiá-lo com nutrição adequada, movimento regular e hábitos saudáveis. Não é sobre reverter completamente o envelhecimento, mas sobre otimizar o funcionamento do seu corpo dentro das suas capacidades atuais. E aqui vai algo importante. Cada corpo é único. O que funciona perfeitamente para uma pessoa pode precisar de ajustes para outra. Preste atenção em como seu corpo responde às mudanças que você faz. Se algo não está funcionando, ajuste a abordagem. Se você tem condições de saúde específicas ou toma medicamentos regularmente, converse com seu médico antes de fazer mudanças significativas na dieta ou rotina de exercícios. A sensação de frio constante pode afetar sua qualidade de vida, sua disposição para sair de casa, sua vontade de se exercitar e até seu humor. Mas agora você entende o que está acontecendo no seu corpo e tem ferramentas práticas para lidar com isso. Comece com pequenas mudanças. Adicione uma fonte de proteína em cada refeição. Tome um chá de gengibre pela manhã. Faça uma caminhada de 15 minutos por dia. Use uma camada a menos de roupa dentro de casa. Pequenas mudanças consistentes trazem resultados significativos ao longo do tempo. E lembre-se, você não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas na sua faixa etária passam pela mesma coisa. Compartilhar essas informações com amigos e familiares pode ajudar outras pessoas que também estão buscando soluções. Seu corpo mudou, mas ele ainda é capaz de se adaptar e responder bem quando você dá o suporte adequado. Com paciência, consistência e as estratégias certas, você pode se sentir mais confortável e aquecido, independente da sua idade. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.